Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Satisfação receber todas as pessoas aqui presentes. E já convidamos a todos para darmos início à reunião solene com comemoração de 191 anos de instalação do Poder Legislativo Estadual em Pernambuco. Para darmos continuidade a este evento, passaremos a convidar as autoridades que estarão compondo a mesa de honra para esta reunião solene. Iniciamos convidando a excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente deste Poder Legislativo, que estará presidindo este evento. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Bandeira de Melo, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Excelentíssimo senhor José Paulo Cavalcante Xavier Filho, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco. Senhor capitão de Mar e Guerra André Luiz, capitão dos portos de Pernambuco. Senhor Tenente Coronel Rodrigo Guimarães Matos, neste ato representando o excelentíssimo senhor General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, comandante militar do Nordeste. Convidamos também o senhor capitão de fragata Gustavo Marner Gonçalves, comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco. Formada a mesa, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto para fazer a abertura desta reunião solene. Declaro aberto a reunião solene que tem como finalidade comemorar os 191 anos de instalação do Poder Legislativo Estadual em Pernambuco. Convidamos a todos para assistirmos à exibição do hino nacional brasileiro. Tome assento, por gentileza, cerimonial. Já registra a honrosa presença dos excelentíssimos senhores deputados, pastor Cleito Collins, Diogo Moraes, Mário Ricardo, João Paulo Costa,
Caio Albino. Neste momento, ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto para proferir o seu pronunciamento. Boa noite, senhoras e senhores deputados, profissionais da imprensa aqui presentes, ocupantes da galeria, público que nos acompanha pela TV Alep, servidores da casa. Quero aqui cumprimentar a mesa o senhor desembargador Francisco Bandeira de Melo, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ilustríssimo senhor conselheiro Carlos Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ilustríssimo senhor José Paulo Cavalcante Xavier Filho, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, ilustríssimo senhor Henrique Seixas, defensor público-geral, senhor capitão de Mar e Guerra André Luiz, capitão dos Portos de Pernambuco, tenente-coronel Rodrigues Matos, nesse ato representando o ilustríssimo senhor general do Exército Francisco Carlos Machado Silva, comandante do Comando Militar do Nordeste, senhor capitão de fragata Gustavo Marne Gonçalves, comandante da Escola de Aprendizes de Maria de Pernambuco, deputado pastor Cleito Colles, deputado Diogo Moraes, deputado Mário Ricardo, deputado João Paulo Costa. A Assembleia Legislativa de Pernambuco chega aos 191 anos, rememorando conquistas e reverenciando uma rica história que engrandece o Estado e o país. Chega também celebrando um presente de trabalho, de entregas e avanços. Um presente marcado pela consolidação da nossa independência e pelo reforço do compromisso com o povo pernambucano. Exatamente inspirados pelo passado de lutas construído por mulheres e homens que aqui exerceram mandatos, temos buscado preservar a soberania da casa. Temos resistido com resiliência e firmeza aos ataques à imagem do Legislativo e, principalmente, às tentativas de interferência do nosso trabalho. Temos a convicção que nada nos fará ceder e aceitar intromissões dos que querem um Legislativo submisso, inerte e moldado a interesses que apequenam o nosso papel de representantes legítimos do povo. Nunca é demais lembrar que os poderes constituídos são independentes e que as regras constitucionais impõem a cada um limite para que o respeito mútuo e a convivência sejam preservados. Dentro dessa perspectiva, o mecanismo dessa convivência, regido por nossas cartas constitucionais, não permitem, e muito menos, autoriza intervenções descabidas por parte de qualquer um deles. Importante destacar que, a despeito das tentativas de intromissão, temos nos mobilizado para aprovar projetos que atendem aos anseios dos pernambucanos e pernambucanas. Tanto os elaborados por integrantes dessa casa, quanto os que chegam encaminhados por outros poderes. A Assembleia faz necessário enfatizar, tem aprovado todos os projetos encaminhados pelo governo, todos, senhoras e senhores. Somente no que diz respeito a operações de crédito, o colegiado aprovou mais de 13 bilhões nos últimos anos. Ou seja, a partir do nosso trabalho no plenário, temos assegurado ao Executivo recursos e condições para que a gestão possa atender às diferentes demandas da sociedade. E é imprescindível ressaltar aqui o esforço de cada parlamentar para manter a Assembleia comprometida em contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, valorizando a cidadania e a democracia. E fazemos isso sem arredar 1 milímetro de nossas prerrogativas de legislar e fiscalizar, e principalmente de atuar com independência. Mas, para além dos trabalhos legislativos, essa casa tem atuado sem descanso
no fortalecimento dos seus laços com a sociedade. E os resultados dessa interação são a prova de que estamos no caminho certo. Não sem razão, o nosso projeto, a ALEP Antirracista, foi agraciado pela UNALE, em dezembro último, com o prêmio Assembleia Cidadã na categoria Projetos Especiais. Esse reconhecimento nacional comprova a relevância do projeto que, desde 2023, evidencia o pioneirismo na casa de Joaquim Nabuco nesta área. Somos, senhoras e senhores, a primeira Assembleia do país a promover a igualdade étnico-racial, com formação continuada de funcionários, seminários, debates e eventos de valorização da cultura negra. O prêmio também confirma o acerto da decisão tomada há quase 4 anos de trazer oficialmente para o cotidiano do Legislativo a luta antirracista e o combate à discriminação. É importante ainda que, motivada pelo mesmo espírito que move a ALEP, o ALEP Antirracista, a Casa criou uma ouvidoria para apurar denúncias de violação dos direitos da população negra. Instalamos também uma frente parlamentar de combate ao racismo e aprovamos, em 2025, legislação que estabelece cotas raciais em concursos públicos estaduais. Nesse mesmo sentido, criamos a Medalha Antirracista Marta Almeida, classe ouro, destinada a homenagear personalidades e instituições que se destacam na luta pela igualdade racial e na defesa dos direitos da população negra. Enfim, nunca é demais repetir que o fato de sermos pioneiros na implantação de uma política antirracista nos enche de orgulho e de ânimo para continuar apostando na política como instrumento de transformação. Ainda trazendo as ações que impactam direto na sociedade, não poderíamos deixar de falar do ALEP Cuida, iniciativa que desde 2023 vem promovendo saúde, cidadania e bem-estar para milhares de pernambucanos e pernambucanas, no interior e na região metropolitana do Recife. Iniciativa igualmente premiada em nível nacional, o ALEP Cuida virou referência para casas legislativas de outros estados, disponibilizando consultas, exames, terapias e tratamento médico e odontológico, além de serviços que geram cidadania e estimulam o empreendedorismo. Também é necessário falar do ALEP Mulher, programa voltado para a assistência à saúde, à cidadania da população feminina. A cada ano, temos dobrado o número de atendimentos, revelando o êxito das ações. Só na edição desse ano, já foram realizadas mais de 12.400 atendimentos. Do mesmo modo, precisamos jogar luz sobre os excelentes resultados do programa Juntos Nós Cuidamos, que reúne atividades do Outubro Rosa e Novembro Azul, oferecendo ações preventivas e serviços de saúde. No ano passado, batemos recorde de atendimentos gratuitos, com mais de 19 mil beneficiados. Por fim, fazemos questão salientar que essa casa permanece comprometida com a ALEP Acolhe, programa realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que oferece qualificação e estágio remunerado a jovens aptos à adoção. Dentro das celebrações desses 191 anos, é fundamental ressaltar ainda que caminhamos para a reta final da restauração do Palácio Joaquim Nabuco. Teremos no nosso antigo plenário o Museu do Legislativo, o Museu do Legislativo Pernambucano, um equipamento que manterá viva e disponibilizada para o Estado e o país a memória dessa casa de Joaquim Nabuco. Quero reiterar que é uma honra para essa legislatura executar um projeto que não apenas simboliza o respeito à nossa história, mas eleva para outro nível a preservação e a visibilidade
da memória do Poder Legislativo pernambucano. Para finalizar essa cerimônia festiva, deixo aqui nossa referência, reconhecimento e eterna gratidão aos parlamentares que, ao longo do tempo, ajudaram a construir a brilhante história dessa casa. Deixo também os meus cumprimentos a cada um dos deputados e deputadas da atual legislatura e aos servidores e servidoras que respondem pelo funcionamento dos diferentes setores da Assembleia e a preparam para o futuro. A ALEP, senhoras e senhores, completa 191 anos fortalecida, energizada e pronta para outros 191. Viva a Assembleia Legislativa de Pernambuco e os seus gloriosos 191 anos. Muito obrigado e boa noite. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo através da nossa TV Alep para o Recife e a região metropolitana através do canal 10.2, para o interior do estado por meio do canal 9.2 e exclusivamente para a cidade de Caruaru por meio do canal 22.3, também através da plataforma de YouTube, podendo ser acessado a Assembleia Legislativa de Pernambuco ou TV Alep ao vivo. Queremos também já registrar a presença do senhor Ítalo Lopes, presidente do Sindleges, com uma significativa representação deste órgão. Neste momento, convidamos a todos para assistirmos à exibição de um vídeo institucional com o lançamento da marca dos 191 anos da Alep, produzido pelo setor de comunicação social deste Poder Legislativo. Pernambuco sempre foi solo de vanguarda. Em 1835, era criado o Poder Legislativo de uma província que já tinha sido até país. São 191 anos de uma história que se confunde com as lutas, as conquistas e a identidade do povo pernambucano. 191 anos de um caminho de diálogo, decisões e transformações. Um caminho que passa pela escuta da sociedade e pelo compromisso com o bem comum. É no parlamento que as diferentes vozes se encontram, onde ideias se transformam em leis e decisões que impactam a vida de milhões de pernambucanos. Aqui são debatidos temas essenciais para o desenvolvimento do Estado: educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura e inclusão. Cada projeto discutido representa um passo na construção de uma sociedade mais justa, participativa e democrática. Fiscalizar, legislar e representar são os pilares que sustentam a atuação do Poder Legislativo de Pernambuco. Cada vez mais próxima do povo pernambucano, a Alep ultrapassou as paredes do plenário e também está nas ruas ouvindo o cidadão. Através de audiências públicas, canais de comunicação, cursos e programas sociais, a Alep se faz presente no cotidiano da população. Chegamos aos 191 anos com a experiência de quem sabe que o futuro se constrói agora, com compromisso com a democracia e a cidadania. Assembleia Legislativa de Pernambuco, quase 2 séculos sendo a casa do povo pernambucano. Em virtude de precisar se ausentar por motivo de força maior, concedo a palavra ao ilustríssimo senhor desembargador Francisco Bandeira de Melo para proferir sua mensagem do Poder Judiciário pelos 191 anos desse Poder Legislativo. Boa noite a todos e a todas.
Peço licença às autoridades integrantes da mesa diretora para saudá-los a todos com muito carinho na pessoa da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto. Distinguido aqui, vamos dizer assim, pelas regras do protocolo, de ter a oportunidade de fala neste momento que é institucionalmente e pessoalmente, para mim, muito gratificante. Institucionalmente, por múltiplas razões. A primeira delas é de que o parlamento é a origem da democracia. Uma ideia que começou na Grécia Antiga, na concepção de que o destino da comunidade devia ser objeto de deliberação pelos cidadãos. E nada melhor do que o parlamento, ao longo desses milhares de anos, para consolidar essa ideia-força de que o destino da sociedade deve ser conduzido, debatido, decidido, enfim, pela voz e pelo voto dos seus representantes. É certo que os integrantes do Poder Executivo, federal, estadual e municipal também são eleitos pelo voto popular. Então, também são, em certa medida, são representantes da soberania popular. Mas, nesses cargos do Executivo, nós temos lógicas majoritárias, que são, claro, representantes da população, mas no Parlamento, diferentemente, nós temos todas as parcelas da população, todas as correntes de pensamento, todos eles convergem para o Parlamento. E aí se diz que, já se dizia há muito tempo atrás, de que o Parlamento é a caixa de ressonância, da população, da cidadania. Esta é uma primeira perspectiva institucional que é importante destacar aqui. A segunda é a de que, nesses anos, e falo do passado e falo do presente, e falo desta legislatura também especificamente, em que me encontro aqui falando em nome do Judiciário de Pernambuco. Aqui, o Judiciário de Pernambuco, e na minha ótica, o Pernambuco por inteiro está muito bem acolhido. Nessa casa há debate, sim, mas isso faz parte do processo democrático. Há disputas, sim, mas isso faz parte do processo de construção dialógico que é próprio da democracia. E nós do Judiciário, nós do Poder Judiciário, e tenho aqui a convicção de que esse meu sentimento é compartilhado pelos demais integrantes do sistema de justiça, notadamente aqui presentes o Ministério Público, na pessoa de Dr. Zé Paulo, de Dr. Henrique, da Defensoria Pública, de Dr. Carlos Neves, presidente do Tribunal de Contas. Peço licença às autoridades militares para me referir aqui mais àquelas entidades que são mais próximas do Poder Judiciário. Todos nós, creio, compartilhamos desse sentimento do Judiciário de se sentir acolhido nesta Casa Legislativa, pelas palavras do que disse aqui o nosso presidente. Nós chegamos, discutimos, apresentamos propostas, somos ouvidos e, de fato, o Poder Legislativo não tem faltado, creio eu, seguramente ao Ministério, seguramente ao Tribunal de Justiça, mas permito-me estender as palavras para o Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas. Esse sentimento de acolhimento geral é consensual em todos os que fazem o sistema de justiça aqui. Essa é a segunda referência de ordem institucional. Eu peço licença a todos para fazer um breve parênteses, para fazer um comentário de ordem pessoal, senhor presidente, deputado Álvaro Porto. A presença aqui, nesta data, a mim evoca lembranças muito importantes na minha vida e de aprendizado, de muito carinho e de iluminação até, porque eu fico muito feliz de ver aqui na plateia claramente uma maioria de servidor que um dia fui desta casa,
durante quase 3 anos. Daqui fui assessor parlamentar. No final da década de 80, na época da discussão da Constituição de Pernambuco, aqui nesta casa, um período muito rico em que eu, na condição de estudante de Direito, tive o privilégio de estar nesta casa num momento tão rico da história e aqui aprender com meus colegas, assessores parlamentares, com os funcionários de carreira da casa. Eu era um funcionário comissionado, integrante de gabinete parlamentar, mas aqui aprendi muito. Aqui aprendi, sobretudo, a diversidade, aprendi a importância de prestar atenção no outro e no pensamento do outro, para daí formar o que mais adiante, também por destinos da vida, viria a somar com a minha atividade de magistrado, porque a magistratura nada mais é do que um exercício de ouvir, de ponderar as posições de um lado, as posições do outro, e tentar encontrar o que existe de verdadeiro, de real, no objeto da disputa, e desse contraditório tentar, da melhor forma possível, dar a cada um o que é seu de direito. Então, carrego com muita alegria e com muita honra a condição de ex-servidor aqui, e peço, presidente Álvaro Porto, que receba de um ex-servidor o cumprimento pelas iniciativas que Vossa Excelência aqui fez e citou no seu discurso, e na integração que aqui vejo, no momento em que a gente comemora os 191 anos da Assembleia. Vejo a presença do sindicato, vejo a presença de servidores orgulhosos de atuarem na Assembleia Legislativa e ostentarem isso no seu peito. Este é o sinal de que esta casa continua viva, continua pulsando e continua avançando no sentido de fazer mais e melhor para o povo de Pernambuco. Esse é o sentimento que nós observamos de parlamentares que se renovam, e peço licença para não cumprimentá-los nominalmente, mas senhores parlamentares que se encontram na bancada, recebam do Tribunal de Justiça a nossa reverência, o nosso agradecimento e, por que não dizer, os nossos parabéns pelo engajamento dentro do processo político, com todas as dificuldades que esse engajamento significa. Às vezes há desgaste, sem dúvida, mas, no final das contas, o que importa é de que o bom debate seja feito, que se formem dentro do processo político as maiorias, que as causas e questões aqui trazidas à Assembleia sejam adequadamente voltadas no seu tempo político, para tudo convergindo, para que daqui a gente construa um Pernambuco melhor. Esse é o espírito de quem, como eu, como o doutor Zé Paulo, como o doutor Carlos Neves e o doutor Henrique Seixas, e dos oficiais militares que aqui representam as Forças Armadas, que muito nos honram, e muitos nos honram a nação e a nossa bandeira verde e amarela. A todos os senhores oficiais militares, também o nosso respeito do judiciário pernambucano. De modo que aqui eu finalizo registrando que neste aniversário fica aqui o abraço nosso de parabéns, de cumprimentos e de agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Caio Albino, líder da oposição dessa casa, para proferir seu pronunciamento sobre essa data comemorativa.
Senhor presidente, nobre deputado Álvaro Porto, saudar também doutor desembargador Francisco Bandeira de Melo, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o querido conselheiro Carlos Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, José Paulo Cavalcante Xavier Filho, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, ao senhor excelentíssimo Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco, ao senhor capitão de mar e guerra André Luiz, capitão dos portos de Pernambuco, ao tenente coronel Rodrigo Guimarães Matos e ao capitão de fragata Gustavo Gonçalves, comandante da Escola de Aprendizes Marinhos de Pernambuco. Também saudar aqui meus colegas, caros amigos, deputado Pastor Cleiton Colles, deputado Diogo Moraes, deputado Mário Ricardo, deputado João Paulo Costa. Nesta reunião solene, quero aqui registrar o meu profundo respeito à data que exige e a consciência do que ela representa. Celebrar os 191 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco não é apenas recordar o passado, é, acima de tudo, reafirmar a importância deste parlamento no presente e assumir as responsabilidades e os compromissos que temos com o futuro do nosso povo. Trata-se de um momento que também este poder reafirma o seu papel como pilar da democracia e guardiã dos direitos da voz da sociedade. Afinal de contas, a Casa de Joaquim Nabuco não é apenas um prédio histórico e notável, é o espaço maior do debate democrático em Pernambuco. É aqui que o clamor do povo ganha forma e que seus anseios se transformam em leis capazes de mudar a realidade. Por isso, desde 1835, esta Assembleia acompanha e muitas vezes conduz os momentos mais decisivos da história de Pernambuco. Do Império à República, passando por períodos autoritários e pela redemocratização, a LEP resistiu, legislou, fiscalizou e acolheu as demandas da população, reafirmando sempre o seu compromisso com a sociedade mais justa, mais próspera e mais igualitária, consolidando-se assim como a verdadeira casa do povo de Pernambuco. Em todos esses momentos, o nosso parlamento manteve algo essencial: o compromisso com a democracia e com o interesse público. Essa história não é apenas motivo de orgulho, ela é, acima de tudo, uma obrigação para nós, deputados e deputadas estaduais. Porque quem herda uma instituição com quase 2 séculos de existência não pode agir com improviso, muito menos com irresponsabilidade. Até porque, senhor presidente, se há algo que os 191 anos desta casa nos ensinam, é que o parlamento deve ter suas prerrogativas preservadas. É preciso haver equilíbrio e independência entre os poderes, para que este poder exerça a sua missão com excelência, com honra e honrando também a confiança do povo pernambucano. Respeito ao parlamento, respeito às divergências e respeito ao tempo das discussões. A LEP não pode ser pressionada ao decidir no atropelo. O parlamento não pode funcionar sob lógica de urgência artificial. Afinal de contas, essa casa existe para deliberar com responsabilidade, não para carimbar decisões. Esse respeito passa também pelo papel que a oposição desempenha. Como já afirmamos na abertura, inclusive, deste ano legislativo, a oposição que temos a honra de liderar nesta casa não é uma oposição de quanto pior, melhor. É uma oposição que constrói, que propõe, é uma oposição responsável. Uma oposição que analisa, propõe, contribui e, obviamente, também fiscaliza. Porque fiscalizar, de fato, é cuidar de Pernambuco. Cuidar de Pernambuco significa cobrar resultados e garantir que cada real aprovado por esta casa se transforme em obras, serviços e melhorias concretas na vida das pessoas. Senhoras e senhores, outra coisa que este parlamento nos ensina é que a democracia não é uma mera formalidade. Ela se materializa a partir da prática diária. Por isso, ao longo desses 191 anos, esta Assembleia construiu uma tradição que precisa ser preservada. Nenhuma decisão acima do regimento, nenhuma votação fora das regras, nenhum atalho contra a democracia.
Isso não é mera formalidade, isso é respeito ao povo e a seus representantes. Portanto, cabe a todos nós, situação ou oposição, assegurar que este parlamento continue sendo um espaço de legalidade e transparência. Meus amigos e minhas amigas, celebrar a história da Alep também exige um olhar para fora deste plenário. Até porque o verdadeiro sentido dessa casa está lá fora, na vida das pessoas, na vida de cada pernambucano. Eu sempre faço questão de dizer que Pernambuco não cabe dentro de uma planilha. Pernambuco não se resume aos debates internos. O Pernambuco real está na vida das pessoas. Está nas famílias que esperam segurança. Está nos jovens que dependem da educação. Nos pacientes que precisam de um sistema de saúde digno e responsável. Nos trabalhadores que esperam oportunidades. E por isso, por essas pessoas que existimos e trabalhamos com afinco todos os dias. E é por elas que precisamos continuar cobrando resultado, acompanhando a execução da política pública e garantindo que cada decisão tomada aqui possa, de fato, chegar na ponta, para quem mais precisa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a menos de uma década do bicentenário. E a pergunta que fica é a seguinte: que assembleia nós queremos entregar ao povo pernambucano? Uma casa submissa? Ou uma casa altiva, independente e respeitada? Uma assembleia distante da população ou um parlamento ainda mais próximo, atuante e comprometido com os resultados? Essa resposta não será dada em discursos, ela será construída dia após dia, a partir das decisões que tomaremos aqui, e ela deve começar a ser construída imediatamente. Na postura de cada parlamento, na qualidade dos debates, na coragem de fiscalizar e na responsabilidade de decidir. Celebrar os 191 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco é reconhecer que esta casa resistiu ao tempo, mas também que evoluiu junto com a sociedade. Sejam jamais sem perder seus princípios. É exatamente isso que precisamos continuar fazendo. Seguir firmes, com independência. Seguir vigilantes, com responsabilidade. Seguir comprometidos, não com governos, não com conjunturas, mas com Pernambuco e com seu povo. O tempo da inércia está próximo do fim. Pernambuco não tem pressa. Pressa de crescer, pressa de se desenvolver e pressa de gerar prosperidade. Essa é a verdadeira pressa que Pernambuco tem. Assim que essa data nos inspire a honrar o passado, agir com responsabilidade no presente e construir com coragem esse futuro. Viva os 191 anos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Viva a democracia, viva o povo pernambucano. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustríssimo deputado pastor Cleito Colles para proferir sua mensagem pela liderança do governo deste poder. Boa noite, senhoras e senhores. Meu presidente Álvaro Porto, qual preside essa solenidade tão especial neste dia de hoje. Cumprimento mais uma vez meu presidente, deputado Álvaro Porto, presidente desse poder. Cumprimento o excelentíssimo senhor Francisco Bandeira de Melo, presidente do Tribunal de Justiça, o senhor Carlos Neve, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o excelentíssimo senhor José Paulo Cavalcante Xavier, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, também o senhor capitão André Luiz, esse aqui, capitão dos Portos de Pernambuco, o senhor Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco, tenente-coronel Rodrigo Matos, neste ato, representante ao excelentíssimo general de Exército Francisco Carlos Machado e Silva, comandante do Comando Militar do Nordeste, o senhor capitão da fragata Gustavo Marne Gonçalves, comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco. Diante
de brilhantes discursos que nós já ouvimos nesse dia tão especial, a começar pelo nosso presidente Álvaro Porto, depois o brilhante jovem desta casa, que hoje teve a oportunidade de aprovar um projeto muito bom para a juventude. Caros deputados, senhoras e senhores, é motivo de alegria de todos os funcionários desta casa, de toda a imprensa, de todas as autoridades e as instituições aqui representadas. Hoje completam 24 anos, senhor presidente, que eu participo desse aniversário e como desse bolo com muito orgulho, trabalhando por Pernambuco, por aqueles que passaram nesta casa, por aqueles que hão de passar, por uma juventude que está sendo preparada. A Casa de Joaquim Nabuco é estremecedora do nosso coração e das nossas emoções, porque aqui sai tudo que o povo de Pernambuco precisa: carinho, zelo, cuidado, as boas leis, e é com profundo respeito e senso de responsabilidade que participo dessa solenidade, que marca não apenas uma data no calendário, mas a celebração de uma instituição que ocupa o papel essencial da história na democracia e na vida do povo de Pernambuco. Celebramos esta noite 191 anos de existência desta casa. Mais de um século, quase 2 séculos, de trajetória institucional que confunde com a própria constituição política, social e democrática do nosso Estado. Desde 1835, quando a Assembleia foi instalada no histórico Forte do Matos, no bairro do Recife, este parlamento tem sido local de decisões importantes, tem sido a casa do povo pernambucano. Vou parar de ler o discurso, porque já falaram bem demais todo mundo aqui, presidente, então não vou repetir o excelente, brilhante de cada um que falou. Eu quero falar agora um pouquinho, né, em nome deste jovem que está aqui. Eu me considero jovem ainda, viu, presidente? A casa vai acompanhando. Eu estava ali sentado, eu disse, mas, rapaz, cheguei aqui, estava tantos anos, eu digo, meu irmão, o ano vai passando, será que... A gente sabe que daqui a alguns anos a gente não vai estar aqui, né? Mas a gente sabe da importância que é a Casa de Joaquim Nabuco, do trabalho que está sendo feito, da restauração, presidente, do antigo prédio Joaquim Nabuco. Muito me emociona em ver esses rostos que aqui trabalham com dignidade, com atenção, para fazer o melhor para Pernambuco. Das cabeças pensantes que existem, que eu digo que é Deus que manda para cá, porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade não é constituída se não for por autorização de Deus. Então, coube a autorização dele vir aqui, homens, sabe, que deixaram legados, e homens que estão hoje. São 49 deputados que pensa a cabeça de cada pernambucano, que traz o anseio do coração de cada pernambucano aqui representado. Então, o povo de Pernambuco tem voz. O povo de Pernambuco, nesta casa, tem vez. Então, eu quero aqui, mais uma vez, quebrar o protocolo e dizer: parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Parabéns, Assembleia de Pernambuco. Convido, nesse momento, o senhor Ítalo Lopes, presidente do Sindileges, para proferir uma saudação em nome de todos os funcionários desse poder. Boa noite a todos e a todas.
quero aqui, em nome do presidente, deputado Álvaro Porto, saudar todas as autoridades da mesa, todos os homens aqui presentes na plateia. Em nome da nossa vice-presidenta do Sindilege, Júlia Guimarães, jornalista aqui da casa, quero saudar todas as mulheres que aqui se fazem presentes e venho aqui passar uma mensagem em nome da entidade que representa todos os servidores aqui da casa, que é o Sindileges Pernambuco. O Sindileges completa 191 anos de uma história de luta que teve início no dia 1º de abril de 1835, data da sua instalação ainda como Assembleia Provincial. É tempo de comemorar, mas também é um momento de cobrar um compromisso real com quem sustenta o dia a dia do Legislativo pernambucano, todos os servidores e servidoras da casa. Hoje, dia que o aniversário será celebrado em reunião solene, o Sindileges PE parabeniza a instituição, lembrando que seguimos firmes na defesa de pautas prioritárias, entre elas a realização do concurso público, a implantação da mesa de negociação permanente, melhoria nas condições de trabalho, valorização e tratamento igualitário de todos os servidores e servidoras. Consideramos que o fortalecimento de todo o corpo técnico é fundamental para uma melhor prestação de serviços à população pernambucana. O devido reconhecimento a quem faz a casa acontecer é uma necessidade urgente. Por isso, orgulhosamente homenageamos os servidores de todos os locais de trabalho aqui da casa. Servidores da auditoria, do cerimonial, da consultoria legislativa, da escola do legislativo, da ouvidoria, da procuradoria-geral, da secretaria-geral da mesa diretora, da superintendência de comunicação social, da Superintendência de Inteligência Legislativa, da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo, da Superintendência Militar e da Segurança Legislativa, da Superintendência Parlamentar, da Superintendência Geral, da Superintendência Administrativa, da Superintendência de Gestão de Pessoas, Superintendência de Planejamento e Gestão, Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional, Superintendência de Tecnologia da Informação, comissões permanentes, presidência e primeira secretaria. Por fim, conclamamos também que o ano de 2026 seja marcado por um tratamento isonômico entre os servidores lotados nas 21 estruturas administrativas da casa, sem distinção. E peço licença para me dirigir aos servidores, comunico aos colegas que hoje já tivemos indicativo de retomada das negociações com a mesa diretora, nas conversas preliminares ao início desta solene. Parabéns a todos, que venham mais 191 anos da Casa do Povo Pernambucano. Os servidores se orgulham muito desta história. Somos todos Alep. Peço aos colegas servidores para repetir. Somos todos Alep. Somos todos Alep. Essa história nos orgulha bastante. Muito obrigado, pessoal. Parabéns a essa casa e vamos embora fortalecer o poder legislativo firme e altivo e que seja cada vez mais uma referência não só para o Estado, mas para a boa política do nosso país. Obrigado. Nesta data tão importante, vamos comemorar com música. Para isso, estaremos convidando nosso coral Vozes de Pernambuco, sempre abrilhantando aqui em todas as oportunidades que são convidados nas nossas reuniões solenes, não poderia ficar de fora hoje, em hipótese alguma. O Coral Vozes de Pernambuco é um órgão musical formado por voluntários e funcionários deste Poder Legislativo. Sob a regência da maestrina Andréa Perrucci e do maestro Getro Rodrigues, estarão interpretando a música Identidade, ou Identidade, de Jorge Aragão, com arranjo de Andréa Perrucci. Vamos receber com aplausos o coral Vozes de Pernambuco. Sou negro. Sinto-me como a ave rara em extinção. Devo ser poupado para que no futuro a minha história não morra.
traga em meu sangue marcas heróicas. Bendito seja o doce chicote, pois o som me servia de fundo musical. Vim de longe salvar gente de pele branca e de olhos azuis. Vim buscar e salvar algo que se havia perdido. Recebi a missão do Filho do Homem. Dá licença, irmão. Lá em cima alguém me chama. Sou negro e adoro ser negro. A minha cor não representa as trevas, não. Representa a noite, a liberdade e as estruturas desse país. Esse é o Vozes de Pernambuco. Nossa gratidão a este órgão musical, sempre nos ajudando em momentos especiais. E neste momento de festa para todos nós que fazemos a Assembleia Legislativa de Pernambuco, vamos receber convidados nobres para participar conosco neste momento, sob a liderança do maestro Israel de França. Maestro Israel Ramos de França. Na década de 1980, sua história de superação ganhou o país através dos meios de comunicação que contou sua trajetória
história de vida e o seu talento. Residindo há mais de 34 anos na Espanha, o maestro é violinista da Orquestra Sinfônica Ciudad de Granada e maestro da Orquestra Sinfonieta de Granada, Espanha. Dedica-se à formação de jovens músicos e à difusão da música como instrumento de inclusão social. Hoje ele lidera o projeto Espiral no Centro de Convenções de Pernambuco, consolidando oportunidades educativas e culturais que transformam vidas e fortalecem a identidade artística do Estado. Vamos receber, juntamente com um grupo de músicos muito importante aqui do nosso Estado, que, sob a regência do maestro Israel de França, estarão interpretando Queno, de autoria de Patti Bell, e Ave Maria Sertaneja, com arranjo de Luiz Gonzaga. Estará acompanhado o maestro Israel de França pelo grupo de câmara da Orquestra Filarmônica de Pernambuco e o violonista Daniel Bruno. Recebamos com aplausos esses músicos que tão bem representam o nosso Estado. Nossa gratidão aos telespectadores da TV Alep, que estão acompanhando esta reunião solene de 191 anos de existência da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
Neste momento, convidamos a todos para ouvirmos o hino de Pernambuco, que será executado Ave Maria Sertaneja, Luiz Gonzaga.
Agora sim, vamos ouvir a execução do hino de Pernambuco, através do nosso maestro Israel de França, acompanhado pelo grupo de câmara da Orquestra Filarmônica de Pernambuco. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto para fazer o encerramento desta reunião solene. Encerro a presente reunião e convoco outra em caráter ordinário para amanhã às 10 horas. Agradeço a honrosa presença das ilustres autoridades que nos prestigiaram, aos senhores deputados, deputadas, como também aos instrumentistas que abrilhantaram com suas participações esse evento, aos funcionários que integram os quadros dessa Casa Legislativa e demais convidados. Nessa ocasião, convidamos para o corte do bolo. Em seguida, será servido um coquetel. Tenham todos uma boa noite e feliz Páscoa.